E aí, pessoal, vamos falar de um assunto que está dando o que falar: inteligência artificial na psicologia. Pois é, a IA chegou com os dois pés na porta de uma área que é toda construída em cima da conexão humana. É, no mínimo, intrigante, né? A grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: a IA vai ser um copiloto, um parceiro para o psicólogo, ou vai virar uma concorrente? Vamos mergulhar juntos nessa nova fronteira. Para a gente começar, se liga nesse número aqui, 87%. É isso mesmo. Pesquisas de lugares de peso, como o MIT, já mostram que alguns algoritmos conseguem prever ansiedade e depressão com até 87% de precisão. E como? Analisando padrões na nossa fala, no tom de voz, até nas expressões que uma câmera capta. É impressionante. 87% é incrível, claro. Mas e os outros 13%? É aqui que a coisa fica séria. Porque em saúde mental, um erro de diagnóstico, sabe, uma avaliação que não bate, isso tem um peso gigantesco. Então, como é que a gente lida com essa margem de erro? É essa a pergunta que bota fogo no debate. Não tem como negar, a gente está vivendo uma transformação profunda, uma fronteira totalmente nova para a psicologia. A promessa da IA é enorme, não só para deixar tudo mais eficiente, mas, e talvez isso seja o mais importante, para democratizar o acesso à saúde mental de um jeito que a gente nunca viu. E ó, isso não é papo de futuro não, tá rolando agora. A galera tá adotando a IA numa velocidade surpreendente. Para você ter uma ideia, em 2020, 75% dos psicólogos já usavam alguma forma de IA. E no ano seguinte, 65% já diziam acreditar que ela realmente melhora a eficiência do trabalho. É um caminho sem volta. E o alcance que essa tecnologia tem é de cair o queixo. Pega o chatbot Wobor Health, por exemplo. Até o final de 2022, ele já tinha conversado com mais de 2,5 milhões de pessoas. Pensa no que isso significa para quebrar barreiras de grana, de distância e até daquele estigma de procurar ajuda, sabe? Mas é aqui que a história dá uma virada. Apesar de todo esse potencial, a IA esbarra em barreiras que são, na essência, humanas. Coisas cheias de nuances, de contexto, coisas que, pelo menos por enquanto, são simplesmente improgramáveis. E o risco fica muito claro num exemplo bem simples. Imagina só, uma IA tentando fazer uma piada num momento super delicado da terapia. Um comentário fora de hora pode ser um desastre. E como as fontes que a gente analisou apontam, pode simplesmente comprometer o vínculo terapêutico. E esse vínculo é a alma do negócio, né? O perigo é bem real. E o desafio vai muito além de uma piada sem graça. A IA se atrapalha com ironia, com contexto cultural, e ela simplesmente não sabe lidar com situações que exigem uma sensibilidade absurda, como luto ou um relato de abuso. Sim, você pode programar ela com as regras do Conselho Federal de Psicologia, mas ela não tem uma consciência moral. Falta para ela sentir a situação. E essa falta de sensibilidade leva a gente para um outro problema, que é super prático e ético. O que a gente faz com os dados? A privacidade e a segurança deles. A gente está falando de informações das mais íntimas possíveis sendo processadas por máquinas. E aqui a gente vê um paradoxo, uma divisão quase no meio da profissão. De um lado, você tem 46% dos profissionais focados no potencial, acreditando que a IA pode melhorar a eficiência. Mas do outro, uma maioria de 54% tem sérias, eu digo sérias preocupações com a segurança dos dados dos pacientes. Essa tensão entre a promessa e o perigo que define o momento que a gente está vivendo. E essa crise de confiança vem dos dois lados, viu? Do lado dos pacientes, 85% se sentem desconfortáveis em compartilhar seus dados com uma IA, e do lado dos terapeutas, mais da metade se sente insegura sobre as regras éticas que existem hoje. O resumo da ópera é: a tecnologia está correndo uma maratona, enquanto a regulamentação e a confiança ainda estão amarrando o cadarço. Certo. Então, como é que a gente avança de um jeito responsável? A ideia que parece fazer mais sentido, a visão que está emergindo com mais força, é a de não enxergar a IA como uma substituta, mas sim como uma ferramenta de apoio superpoderosa. É o que a gente está chamando de modelo copiloto. E o que significa ser um copiloto? É simples. Você deixa a máquina fazer o que ela faz de melhor, analisar uma quantidade absurda de dados.
encontrar padrões que talvez um humano deixasse passar. Mas a interpretação disso tudo, a empatia, a criação do plano de tratamento e principalmente a decisão clínica final, isso continua sendo do profissional. Uma tarefa intransferível, 100% humana. Vamos deixar isso bem concreto. Dá uma olhada nesse exemplo, que é baseado no contrato do assistente psi, uma IA para psicólogos. A tabela deixa tudo preto no branco. A empresa de tecnologia, ela cuida da segurança da plataforma, beleza. Mas a responsabilidade de anonimizar os dados, ou seja, de garantir que ninguém seja identificado, essa é total do psicólogo. Assim como a decisão clínica final e a guarda do prontuário oficial. As regras do jogo ficam muito claras. Então, na prática, como é que se usa esse copiloto de forma segura? É um passo a passo. Primeiro, defina o seu papel. Diga, sou um psicólogo. Segundo, descreva o desafio clínico, mas isso é crucial, sem nenhum dado que identifique o paciente. Terceiro, se quiser, pode até especificar a abordagem, tipo TCC ou psicanálise. E quarto, o mais importante de tudo, use o seu julgamento clínico para avaliar o que a IA te entregou. Ela é uma ferramenta, não o chefe. Isso leva a gente para uma diferença fundamental que tem que ficar muito clara. De um lado, o uso seguro, que é de apoio, ter ideias para intervenções, planejar sessões, consultar a literatura, gerar uns roteiros. Do outro, o uso arriscado, que é o de substituição, pedir para a IA dar o diagnóstico final, usar ela como prontuário ou deixar ela interpretar emoções complexas. A linha que separa uma coisa da outra precisa ser bem definida. Então, quando a gente olha para tudo isso, fica bem claro que a discussão não é ser contra ou a favor da tecnologia. Isso é muito simplista. A verdadeira questão é como a gente pode usar essa ferramenta de um jeito ético e que realmente agregue valor ao nosso trabalho e aos nossos pacientes. E a conclusão que se desenha é mais ou menos essa. A tecnologia pode potencializar e muito o nosso trabalho. Ela pode nos ajudar a enxergar padrões, organizar ideias, otimizar processos. Mas o coração da terapia, o julgamento clínico, a empatia, a conexão, isso é e provavelmente sempre será insubstituível. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, uma reflexão para o futuro que, na verdade, já chegou. Se a IA pode nos ajudar com essa avalanche de informação e a identificar padrões, que novas competências, além das que a gente já tem, nós, psicólogos, vamos precisar desenvolver para usar essa ferramenta da melhor forma possível? Fica aí a pergunta para a gente pensar.